Esta é a 4ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Falaremos agora sobre a engenharia agrícola. E para isso conversaremos com o Luiz Henrique Antunes Rodrigues, graduado em Engenharia Agrícola, mestre em Engenharia Elétrica. É doutor em Sistemas de Suporte à Decisão. É professor da Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e já foi coordenador do curso de graduação e da pós da mesma faculdade. E a Ana Carolina Gigli, que é graduada e mestre em Engenharia Agrícola pela Faculdade de Engenharia Agrícola também da Unicamp. Atualmente é engenheira de produto da empresa CASP, responsável pelos projetos de silos na área de armazenagem de grãos. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, nós aqui agradecemos. E poderíamos começar com uma situação inusitada, mais engraçada, a respeito da profissão. Bom, a Faculdade de Engenharia Agrícola, ela foi criada em 1985, embora o curso tenha começado na Unicamp em 77. Na verdade, em 75, no primeiro vestibular, em 77. E quando foi criada a Faculdade de Engenharia Agrícola, tivemos uma situação que existe um centro de pesquisa de agricultura na Unicamp. E a Faculdade de Engenharia Agrícola é carinhosamente chamada de FEAGRE, é a sigla da FEAGRE. E o centro de pesquisa é CEPAGRE, mas são duas unidades diferentes. Sim. E o CEPAGRE trabalha essencialmente com meteorologia, agrometeorologia, chuva, o clima. E tem uma coisa que aconteceu muito engraçada na época, que foi que logo que foi criado os dois, alguém ligou, e muita gente, imagina, estou falando de 30 anos atrás, tá? Não tinha site, internet como hoje. Então as pessoas ligavam para ter informações sobre o clima, e uma vez, e isso do Brasil todo, né? E telefonaram, depois ficamos sabendo que era do Mato Grosso, e telefonaram, e o rapaz que atendeu o telefone, telefonaram para a Unicamp e falaram que queriam falar no CEPAGRE, mas CEPAGRE, FEAGRE, é tudo a mesma coisa. Claro. E dirigiram o telefone para a FEAGRE, e o rapaz que atendeu, ele trabalhava na secretaria, e perguntaram, queria saber se vai chover. E ele procurou algum professor que fosse relacionado à área, mas não achou ninguém. E daí ele falou, um minutinho. Daí ele foi até a janela, olhou e voltou e disse, olha, acho que não. E quem contava essa história era um professor que cuidava dessa área e que viu tudo acontecer. Ele contava, o rapaz, ele trabalha na FEAGRE até hoje, esse menino, e ele, até hoje ele desmente e diz que não é verdade. Deixa eu ver, peraí. Foi muito engraçado essa situação. E isso foi na época que foi criada a faculdade, e a gente tem aí várias histórias pitorescas aí que ao longo da nossa conversa elas vão surgir, certamente. E você, Ana Carolina, também tem? Tem uma situação que ela é bastante decorrente, né? Recorrente. E os colegas de trabalho, mesmo na CASP, né, que tem a formação diferente da minha, porque eu trabalho num time de engenharia, mas ali tem diversos, né, engenheiros mecânicos, mecatrônicos. E me perguntam, né, no início, quando eu comecei, você é formada em quê? Eu sou engenheira agrícola. Mas onde você estudou agronomia? Opa, peraí, né? Tem alguma diferença. Aí tem que começar a conversar, falar da diferença dos dois cursos, né? Então, é uma coisa assim, bem engraçada, mas que a gente tem que ter esse jogo de cintura e falar, né, para as pessoas a diferença, né? Do que o engenheiro agrícola realmente faz, a diferença com a agronomia, que parece que é a mesma coisa, mas não é. Os meus orientandos, quando estão interessados um pouco nessa área, eles acham que engenharia agrícola é o nome que a Unicamp deu à agronomia. Não existe isso, né? Vários nomes para o mesmo curso e nomes iguais, às vezes, para cursos diferentes, né? Então, vamos entrar por aí, né? Vamos definir a engenharia agrícola e vamos falar o que ela não é em relação à engenharia agronômica. Tá certo. Começa que a engenharia agrícola é na área de exatas de engenharia.
A agronomia é na área de biológicas. Começa por aí a diferença. Grande Então, diferença. já na própria formação, na própria característica do aluno que vem, um aluno, em geral, um aluno que tem características para a área de biológicas, ele tem em geral, tem mais dificuldade para a área de exatas e vice-versa. Claro que tem alunos que são bons em todas as áreas, mas em geral, quem tem um perfil mais para exatas não tem um perfil bom para ir para biológicas. E na época que eu fui coordenador de graduação, a gente fazia, assim como nesse programa, a gente tinha uma série de atividades junto ao jovem que vai prestar vestibular, onde a gente procurava mostrar isso. Esclarecer. Esclarecer, porque é muito importante. Um aluno que tem um perfil mais de biológicas, entra na engenharia agrícola, seja da Unicamp, ou seja qual for na engenharia agrícola, que tem um perfil de exatas, em geral ele tem não só dificuldade, mas uma frustração. E isso é muito ruim, porque, claro, não era isso que ele queria. Umas aulas de cálculo, aquelas coisas, ele fala, poxa, mas não era isso que eu estava querendo. E no trabalho concreto tem diferenças? Tem bastante diferença, né? O engenheiro agrícola, ele possui atribuições que o engenheiro agrônomo não possui e vice-versa. O engenheiro agrícola, ele não pode assinar um receituário agronômico, e o engenheiro agrônomo, ele não tem a formação na área de exatas para fazer os projetos de máquinas ou de estruturas que o engenheiro agrícola tem. No meu trabalho, eu trabalho diretamente com cálculo de estruturas metálicas. Então, a formação do engenheiro agrícola, ela traz todo esse embasamento da parte de resistência dos materiais, da parte mecânica, da parte do projeto de estruturas metálicas. Então, tudo isso que está dentro do contexto da engenharia agrícola, mas aplicado, é lógico, para a área de armazenagem de grãos, né? Então, além disso, a gente tem todo o cuidado e as disciplinas da engenharia agrícola também levam isso para a formação, que a gente trabalha com material biológico. Então, temos que acondicionar esse produto num ambiente adequado para a manutenção da sua qualidade. Eu te apresentei, você trabalha com projetos de silos. Isso. Um engenheiro civil não poderia fazer isso? Pode. Ele tem construções. Qual que seria... Você já deu um pouco a resposta, né? Vamos reforçá-la. Sim, o engenheiro civil, ele tem bastante... a base, né, do conhecimento do engenheiro civil é o cálculo estrutural, eles conseguem fazer isso com uma grande maestria. E o engenheiro agrícola também tem essa capacidade de fazer, só que o engenheiro agrícola nessa área tem o diferencial, que é o conhecimento do produto que vai ser armazenado, que é específico para a área de armazenagem de grãos, específico para a área agrícola. Então, ele tem que trabalhar com temperatura, umidade, sistema de aeração também precisa ser corretamente dimensionado. E para cada produto você tem uma característica. Então, isso daí são variáveis que a gente precisa conhecer. Até variáveis da própria construção do silo, da arquitetura dele. Tem um negócio que chama ângulo de talude. Se você vai guardar areia, guardar tijolo, guardar grãos, além de todos esses outros aspectos, dependendo do ângulo que tiver, imagina uma soja e um milho, dependendo desse ângulo, a soja, por ser uma bolinha, né? Esse ângulo não precisa ser tão grande. Dependendo do produto que eu tiver armazenado, esse ângulo tem que ser maior. Então, um silo para grãos diferentes ou para produtos diferentes. Então, isso tudo, o engenheiro civil, claro que o engenheiro civil, se ele se especializar nisso, evidentemente, ele vai estar apto para... E tem que pensar também em escoamento. Quer dizer, na hora de sair esse material, ele tem que sair com facilidade. Sim. Né? Ou não? Sim, com certeza. O que mais pode fazer um engenheiro agrícola? Olha, nessa mesma linha de raciocínio que a Carolina acabou de apresentar, você pega um engenheiro civil a parte hidráulica. O engenheiro civil também tem condições de fazer todo o cálculo hidráulico. A parte hidráulica, afinal de contas, faz parte da formação dele. Agora, molhar uma planta e irrigar são duas coisas diferentes. Molhar a planta significa garantir a água no solo para aquela planta. Irrigar significa eu colocar água de acordo com as necessidades da planta. Então, se estuda toda essa relação solo, água, planta, o clima, existe uma coisa chamada evapotranspiração, que a planta evapora, a água evapora por meio da planta, enfim, existe toda uma parte técnica que o engenheiro civil, evidentemente, não estuda. Mas a parte hidráulica o engenheiro agrícola estuda. Então, a parte do cálculo de dimensionamento de bomba, de tubulação, o engenheiro agrícola estuda. Portanto, vamos dizer, do ponto de vista técnico da hidráulica,
o engenheiro agrícola e o engenheiro civil, eles têm a mesma capacidade? Então, vamos só concretizar. O agrônomo sabe quanto de água aquela planta precisa. Exato. O engenheiro agrícola vai projetar o equipamento que vai soltar essa água conforme a necessidade. Isso. Ou estou falando bobagem? É por aí. O agrônomo, a parte biológica, ele vai saber melhor, é a formação dele, e o engenheiro agrícola vai, como é que eu vou entregar essa água? Equipamentos. Equipamentos, para dimensionar equipamentos. Outro exemplo é a aplicação de defensivos. Como ela comentou, nós não podemos fazer a recomendação, nem temos capacidade para isso. Né? Sim. Mas então o agrônomo, por exemplo, diz, olha, precisa aplicar tantos litros por hectare de determinado defensivo. Bom, o engenheiro agrícola é capaz de trabalhar com o equipamento, a máquina que vai fazer isso, o tamanho da gotícula, a velocidade que vai poder caminhar, dimensionar o equipamento para fazer a aspersão, enfim. São áreas, nós dependemos muito do agrônomo, nós precisamos trabalhar, mas trabalhamos juntos. E temos assim, vamos dizer, nós preenchemos algumas lacunas que as engenharias não conseguiam preencher para atender na agricultura. Então nós falamos em silos, falamos em irrigação, equipamentos, tem mais outras? Tem a própria parte que você estava falando de aplicação de defensivos. Hoje uma tendência muito grande é a parte de automação, mecanização, na parte de mecanização, georreferenciamento. Né? Isso. As duas coisas, está integrada a informação dentro de uma máquina que vai aplicar o defensivo, qual o local naquele talhão onde existe um maior déficit de nutrientes, para que seja aplicado da forma mais precisa possível, Sim. que é a agricultura de precisão. Hoje em dia está... Mas ele faz o que? A programação eletrônica? Ele mapeia, né? Faz um mapeamento da área, né? Sei. Onde está sendo do talude, do talhão, e ali ele consegue identificar os pontos críticos onde precisam ser aplicados o defensivo, o fertilizante. Ou porque mais quantidade do que outra. Porque se você aplicar essa quantidade que o agrônomo receita de uma forma homogênea, alguns lugares você vai estar aplicando de mais e em outros lugares você vai estar aplicando de menos. Sei. Então, em alguns pontos, você precisa, a máquina que vai soltar aquele fertilizante, ela vai liberar naquele local georreferenciado uma quantidade maior de fertilizante. E na área onde você não precisa tanto, a vazão de fertilizante ela tende a ser nula. Hoje, o setor, o agronegócio, tem uma importância muito grande no PIB, nós todos sabemos disso, e o agronegócio tem sido, o avanço tecnológico no agronegócio é muito, muito grande, muito grande. E uma boa parte desse avanço tecnológico tem genética, melhoria de genética dos produtos que não somos nós, Sei, definitivamente. Exatamente, isso não somos nós. Mas uma boa parte disso tem a ver com os equipamentos. E quando fala dos avanços tecnológicos, do ponto de vista de equipamento, a engenharia agrícola está totalmente inserida nisso. Nós comentamos agora há pouco, eu falei da irrigação, da parte de construções, silos, construções rurais, galpões tanto para aves, quanto para suínos, quanto para gado, que um galpão para guardar tijolo, cimento é uma coisa, um galpão para nós trabalharmos é outra, e um galpão para guardar, para colocar animal, são outros, né? Conforto térmico, etc., para garantir a boa produção. E tem a área de máquinas agrícolas, é uma área bastante importante também dentro da engenharia agrícola tradicional, que vamos dizer, é um engenheiro mecânico trabalhando na máquina agrícola. O engenheiro mecânico ele trabalha com a parte de máquinas, em geral, pelo menos uma das áreas da engenharia mecânica, e quando essa máquina vai no campo, vai trabalhar mexendo no solo, para colher uma planta, quais são as características disso? O engenheiro agrícola, para você ter uma ideia, ele tem as disciplinas na área de resistência dos materiais, que é uma área mecânica, junto com a engenharia mecânica. Então não é uma resistência dos materiais para o engenheiro agrícola, não. Nós, na Unicamp, é assim, e uma boa parte dos cursos de engenharia agrícola no Brasil, nós temos a engenharia mecânica e
o curso de engenharia mecânica fornece disciplinas, a gente chama de disciplinas de serviço, onde os nossos alunos de engenharia agrícola vão lá fazer a disciplina. Os nossos alunos têm aulas junto com os alunos da mecânica, portanto, eles são tão capacitados quanto do ponto de vista do cálculo estrutural. Esse que a Carol usa para a parte metálica, nós somos tão capacitados quanto, mas nós conhecemos também o lado da parte do solo. Então, essa interface entre a agricultura e as engenharias, o engenheiro agrícola ele procura ocupar esse espaço. Foi assim que foi criada a profissão, na verdade. A gente conhece a feira lá de Ribeirão Preto, né, que sai nos telejornais, que mostram os avanços, né, pelo menos em termos de máquinas e sem dúvida. Implementos, que chama? Máquinas e implementos. Implementos, né, coisas muito sofisticadas. Pelo amor de Deus, você vai lá, você vê uma máquina de colhedora de algodão, a impressão que dá é que vai colher o algodão, vai sair a camisa pronta do outro lado. O tamanho da camisa, da máquina, é uma coisa impressionante. E a tecnologia que tem ali, claro que tem engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro mecânico, tem todo. E hoje cada vez mais, né, Silvio? Porque a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é muito grande mesmo. O próprio curso de engenharia agrícola, ele tem uma característica bastante interdisciplinar. Na Unicamp, isso vale para as outras engenharias agrícolas no Brasil, com pequenas variações. Mas na Unicamp nós temos algumas áreas, por exemplo, água e solo. Pós-colheita, tem tudo a ver com, depois que você colhe o produto, o que você vai fazer? Vai refrigerar, vai armazenar, se for grão. Uma outra área, máquinas agrícolas. A outra área de construções rurais e ambiência, conforto térmico, etc. E uma área que é a área de planejamento. Inclusive a área que eu trabalho, a área de planejamento agrícola, que, vamos dizer, junta todas as outras áreas técnicas para tomar decisões, para a área que dá subsídio à tomada de decisão, que não é bem engenharia, aquela engenharia tradicional de cálculo, mas é extremamente importante na formação do profissional que vai para o mercado. No passado se falava, eu lembro, que a engenharia agrícola, ela pegava engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, aplicada no campo, né? De uma certa forma é isso. Mas com conhecimento do produto, da produção. Exatamente. Hoje, nessas áreas, vamos dizer, as áreas de ponta, né? Hoje ouve-se muito falar na internet das coisas, né? Internet das coisas é a indústria 4.0. O paralelo disso na agricultura é a agricultura 4.0, tudo automatizado, muita coisa automatizada. A engenharia agrícola, nós estamos trabalhando com isso lá. Você tem lá os sensores, você tem lá as imagens de satélite, nós trabalhamos com coisas de ponta na engenharia agrícola, e não é só na Unicamp. Eu repito, a engenharia agrícola, a formação desse profissional, trabalha com tecnologias de ponta, com conhecimento semelhante ao que as outras engenharias fazem, só que aplicando no campo. E não adianta importar essas máquinas de países avançados. Esse é um outro ponto, que se fazia muito, né? Sim. Se fazia muito. Você traz uma máquina, importa, o que na verdade precisa adaptar para as nossas condições. Solos tropicais encontrados aqui são diferentes dos solos temperados dos Estados Unidos ou dos países da Europa. E trazer aquilo e usar, definitivamente não é adequado. Então, em toda essa parte de adaptação, sem dúvida que é uma área que a engenharia agrícola vem atuando também. Talvez para o público leigo fica mais evidente o trabalho dele nas coletadeiras de cana, né? Quer dizer, que acaba aquele trabalho desumano, né? E você vê a máquina colhendo e deve ter um engenheiro agrícola ali, né? Sem dúvida. Você escolheu engenharia agrícola logo que saiu do ensino médio? Você conhecia? Como é que você chegou lá? Então, na verdade, não. Na verdade, o meu caminho foi um pouco diferente. O meu namorado, na época, né, fazia engenharia mecânica. Aí eu via aquilo, né, ele fazendo as disciplinas de engenharia mecânica, e eu me interessei, né, obviamente. E aí eu cheguei a fazer alguns trabalhos na faculdade de engenharia agrícola, na área de produção animal, e eu gostei muito. Trabalhos, quer dizer, como estudante, como quê? Como aluna de iniciação científica, porque eu comecei fazendo um outro curso dentro da Unicamp. Qual que você começou? Biologia. Biologia, legal. Biologia.
Eu sou o típico exemplo de que da indecisão, né? Nessa fase, porque eu gostava de todas as matérias e eu não sabia o que prestava. A única coisa que eu tinha em mente era: eu acho que eu não vou fazer engenharia porque engenharia é muito difícil, mexe com muito cálculo, não sei o quê. Mas aí depois que eu entrei na biologia, eu falei assim: gente, eu não estou no curso certo, eu acho que eu vou desistir. Aí eu comecei a ver, sabe, me inteirar ali com a engenharia, eu vi aquilo e falei assim: gente, não, é muito legal. E eu, como eu estava na bio e estava fazendo a iniciação científica na engenharia agrícola, que surgiu uma oportunidade no grupo de pesquisa, que trabalhava com avicultura, aí eu decidi ir para a engenharia agrícola, né? Que eu fiquei sabendo que tinha essa interface com a engenharia mecânica, então eu ia aprender tudo que na época meu namorado, né, estudava, e ele me deu muito apoio, por sinal, nas noites de estudo, nas madrugadas quebrando a cabeça com todos aqueles números, mas nada impossível. Eu acho que se você se dedicar, você consegue atingir seu objetivo e não tem que ter medo de encarar um desafio. E você, Luiz Henrique, como é que chegou na engenharia agrícola? Era conhecida e você antes no ensino médio? Na verdade, pela minha faixa de idade, eu peguei o comecinho do curso. Então, eu sou da terceira turma de vestibular. O curso ele foi criado na Unicamp em 75. É o segundo curso de engenharia agrícola no Brasil. O primeiro foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 73. O curso foi aprovado em 75, daí teve todo um processo burocrático para vestibular, e em 77 foi a primeira turma. Em 76 nós tínhamos alunos na engenharia agrícola, mas eram alunos que vinham de outros cursos que já estavam na Unicamp. Então a primeira turma de ingresso no vestibular, 77, estamos fazendo 40 anos agora. Quando você compara isso com engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, as tradicionais, nós somos um curso muito mais novo, né? Claro. E quando eu entrei em 80, a terceira turma de vestibular, a quarta turma, né? 77, 8, 9, 80, quarta turma de vestibular. E ainda era um curso muito jovem, muito novo. E na época eram 20 alunos por turma. Então a gente tinha um grupo pequeno, curso ainda em início. O curso de engenharia agrícola ele foi criado dentro da Faculdade de Engenharia de Alimentos, que era a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Agrícola. Então não dá para dizer, eu já conheço o curso. Como você conhece o curso? Ninguém conhecia direito o curso. Então como é que você caiu nele? Então, eu caí nele, sabe que foi por mero acaso. Porque um grande amigo meu, que fazíamos cursinho juntos, já havíamos estudado juntos, só que ele passou no vestibular, eu prestei para engenharia elétrica. Sei. Ele passou na engenharia agrícola, eu prestei para engenharia elétrica e não entrei. Eu fui fazer cursinho de novo. Isso foi direto do colegial, né? Terminamos o terceiro, nessa época chamava colegial, né? O que é ensino médio hoje. E aí ele entrou direto na engenharia agrícola, eu não entrei, fui fazer o cursinho. E aí, como éramos muito próximos, tal, eu falei: o que é essa engenharia agrícola? Eu fui tentar me inteirar um pouco. E aí, quando eu comecei a conhecer, aí vários professores na época me mostraram que na engenharia agrícola você tem engenharia elétrica, você tem engenharia mecânica, você tem computação. Hoje, por exemplo, na minha área de atuação, eu trabalho com coisas super avançadas na área de computação. Tem o Big Data, a internet das coisas, a ciência dos dados. É a minha área de atuação em termos de pesquisa e ensino também, só que aplicado à agricultura. A minha formação, meu mestrado foi em engenharia elétrica, meu doutorado foi fora do Brasil, na parte ligada a suporte de decisão, que não é para engenharia agrícola. Eu aplico engenharia agrícola. Então, na época, eu caí. E depois que eu caí, me identifiquei e acabei ficando. Ótimo, isso aí explica um pouco a escolha das pessoas, né? E o mercado? Vamos falar um pouco disso. Ele é receptivo, apesar da crise hoje? Como é que anda esse departamento, né? Os alunos conseguem emprego fácil, mais ou menos? Em algumas áreas, isso aí foi, vamos dizer assim, nós fomos beneficiados. O agronegócio, por ser tão importante, tem um crescimento nos últimos anos, acho que nos últimos mais de 10 anos, o agronegócio tem se destacado muito na economia. Tirado aí a fase recente da crise, tá? Mas, e uma das coisas que nos beneficiou muito em termos de profissão, do profissional engenheiro agrícola, foi na área ligada à cana-de-açúcar, produção de cana-de-açúcar, porque no estado de São Paulo foi proibido a queima. Com isso, a colheita passou a ser mecanizada. Empresas, as usinas contratam muito engenheiro agrícola.
Mas além das usinas contratarem engenheiro agrícola, as empresas que produzem máquinas agrícolas também passaram a contratar bastante engenheiro agrícola, porque o mercado começou a aumentar muito. É uma das áreas onde mais tem engenheiro agrícola, é nesse setor sucroenergético, vamos chamar assim. Tá? É onde mais temos esses alunos trabalhando. Mas temos alunos trabalhando em várias áreas, aplicado, por exemplo, a parte de equipamentos. De equipamentos, né? Inicialmente eu entrei na CASP, na área de produção de equipamentos para avicultura, que é um dos segmentos da empresa, e depois eu passei para a área de armazenagem de grãos, onde atuavam na área comercial 2 engenheiros agrícolas. E na sequência eu entrei como engenheira de produto na área de engenharia. Mas eu vejo que na área de armazenagem de grãos existem outros engenheiros agrícolas, outros colegas meus, tanto na parte de projeto quanto na parte de aplicação. Então, representantes que vão na fazenda, orientam o cliente qual é o melhor layout para a unidade de armazenagem. Então, o engenheiro agrícola ele tem esse conhecimento, né? De quais são os equipamentos que devem ser adquiridos, qual o fluxo da unidade, para orientar o produtor a compra dos equipamentos. Então, ainda é uma área favorável para o emprego. Ainda é favorável. Claro que temos vários problemas. A dificuldade. E entre um dos grandes problemas que ainda temos, na minha época de aluno, o pessoal que formou comigo, esse problema era muito maior, mas ainda hoje existe, é a confusão entre engenharia agrícola e agronomia. Então, às vezes, quer se contratar, na verdade, um agrônomo e contrata-se um engenheiro agrícola. Então, não é bom. Mas normalmente é o contrário que acontece. Abrem a vaga para um agrônomo, quando, na verdade, o profissional adequado para aquilo seria o engenheiro agrícola. Esse talvez seja... Isso é muito comum. É, muito comum. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.